Olá, meus irmãos, bom dia, paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos iniciar a nossa partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 7, versículo 21, 24 a 27. Enquanto eu vou lendo, eu também já vou partilhando com vocês, tá bom? Então vamos lá, no versículo 21 fala assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Ponto. Ah, Fernanda, o que isso quer dizer? Meus irmãos, isso quer dizer o quê? Que nem todo mundo que vai à igreja tem o céu garantido. Isso é fato. Porque muitas vezes a gente pode ir à igreja por obrigação, ou para fazer companhia com alguém, ou então vamos à Santa Missa e acabamos nos distraindo com coisas que acontecem ao nosso redor e esquecemos o foco principal, que é Jesus Eucarístico. Ou podemos também carregar durante toda a nossa vida um pecado mortal não confessado, ou uma enxurrada de pecados veniais que nos afastam da graça de Deus. Enfim, existem muitas situações que podem não garantir o céu para nós. Só está garantido o céu para aquele que põe em prática a palavra de Deus. Não adianta ir à igreja. Isso não é garantia de céu. O que adianta é ir à igreja, viver como igreja. Isso sim. Fazer a vontade de Deus. Não somente ir, não somente ouvir e não somente falar, mas viver a palavra de Deus. E aí nós vamos para o versículo 24, que fala assim: Portanto, quem ouve minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Ponto. Vamos lá, meus irmãos. Homem prudente. O homem prudente é uma pessoa cautelosa, é uma pessoa que não busca o perigo. O perigo aqui eu quero dizer no sentido do pecado, né? O homem prudente é uma pessoa que se prepara para a tribulação e também se prepara para o céu. Este é um homem prudente. É aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Tanto é que a rocha, aqui se nós olharmos no rodapé, faz menção também ao sermão da montanha, né? Montanha, rocha, onde fala das bem-aventuranças, né? Onde fala assim, ó: felizes os pobres em espírito, felizes os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça, os que foram insultados e perseguidos por causa de Cristo, né? Por que faz menção ao Sermão da Montanha? Porque o Sermão da Montanha é a vivência da palavra de Deus, né? A busca pela justiça de Deus, promover a paz, tudo isso são ações. A fé sem obra, ela é morta, ela é vazia. Nós precisamos agir como igreja, agir conforme a vontade de Deus. Somente assim ficaremos firmes quando a tribulação vier. Veja bem, quem constrói uma casa em uma rocha sabe que sua casa está bem alicerçada, porque a rocha é firme, né? Quem faz e vive a vontade de Deus permanece firme, porque o seu alicerce é Deus. E sabe que, embora venha muitas tribulações, porque aqui fala de chuva, de vento, de enxurrada, são tribulações.
Então, aquele que escuta e faz a vontade de Deus, sabe que tudo aquilo que acontece concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ele permanece firme, ele não cai. Agora vejamos, versículo 26. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aquele que constrói a sua casa na área é aquele que escuta a palavra de Deus, que talvez até vá à igreja, mas que não a põe em prática. Não a põe em prática. Vive uma vida muito fácil. Por quê? Olha só. Quem constrói, para construir uma casa numa rocha, é preciso triturar a rocha, é preciso quebrar a rocha para fazer o seu alicerce. Quem constrói sua área na areia, não. É muito fácil, é só cavar um buraquinho e fazer ali o alicerce. A areia é macia, a areia não tem consistência, ela não é dura. Então veja a facilidade que é construir uma casa na areia. Não é? Meus irmãos, viver a vontade de Deus não é trabalho fácil. Nunca foi e nunca vai ser um trabalho fácil. Só é fácil quando não é a vontade de Deus. Isso pode ter certeza. Aquele sem juízo é aquele que não mede consequência. É aquele que não pensa antes de fazer. É uma pessoa sem juízo, que constrói a sua casa sobre areia, vai para o caminho mais fácil da vida. O caminho de Deus não é o caminho fácil. Não é o caminho fácil. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, pede da gente um certo martírio, né? Não como os santos fizeram, né? Mas o martírio de muitas das nossas vontades interiores. Por isso nós precisamos construir a nossa vida, o nosso castelo interior, de Santa Teresa d'Ávila, o castelo interior. O nosso castelo interior tem que estar alicerçado na rocha, que é Deus, na vontade de Deus. Porque se nós construirmos o nosso interior, o nosso castelo interior, na areia, assim que vier a tempestade, a tribulação, seja ela qual for, pequena, grande, nós não suportaremos. O nosso emocional não suportará. A nossa fé não será o suficiente. Então, meus irmãos, vamos fazer uma análise da nossa vida. Vamos hoje analisar o que nós estamos fazendo. Se nós só estamos escutando, falando e participando das coisas de Deus, ou se nós estamos realmente fazendo, agindo conforme Deus quer. Ok? Que esse ensinamento de hoje possa nos levar a essa reflexão. Eu estou construindo o meu castelo interior sobre a rocha ou sobre a areia? Eu estou indo pelo caminho mais fácil ou para o caminho difícil, que é o caminho onde nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus, nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Então, qual caminho nós estamos seguindo? O da areia ou da rocha? De Deus ou das coisas fáceis? Meus irmãos, tenha uma ótima reflexão, que o Espírito Santo te ilumine e nos ilumine neste dia. Deus abençoe. Até a próxima.